Tudo bem, desbravador? É uma alegria poder me reunir mais uma vez com você para estudarmos juntos mais um importante tema da Bíblia. Eu gostaria de convidá-lo para estudar comigo o caderno chamado Acampando com o Criador, que é este caderno. Nós iremos estudar o estudo da página 41. Ele é chamado Trabalho em Equipe. Vamos começar? Com o trabalho em equipe, terminamos o acampamento rapidinho. Um grupo de desbravadores trabalhando em equipe chamamos de unidade ou clube. Milhares de formigas conseguem trabalhar como um só indivíduo em um só objetivo, formando uma colônia. Chamamos de alcateia um grupo de lobos que trabalha em equipe. E quando um grupo de cristãos trabalha em equipe, chamamos isso de igreja. Olha que legal! Virando a página, na página 42, grupos e identidades. Um grupo de peixes é um cardume, um grupo de aves é um bando, um grupo de ovelhas é um rebanho, um grupo de desbravadores é uma unidade. Um grupo de unidades de desbravadores é um clube e um grupo de cristãos é uma igreja. Igreja não é um prédio, é um grupo de pessoas com as mesmas crenças e objetivos. Querido desbravador, a igreja ela não é formada por suas paredes, ela não é formada pelo seu logo apenas. A igreja não é simplesmente um estabelecimento comercial. Pelo contrário, igreja é um grupo de pessoas. Eu sou uma igreja. Você é uma igreja. Igrejas individuais. E quando estamos unidos, formamos igrejas coletivas. O que nos une são justamente as nossas crenças e os nossos objetivos, assim como qualquer outro grupo. O que une um grupo de pessoas que gostam de jogar futebol é o esporte chamado futebol. O que une o grupo que gosta de jogar boliche é o esporte chamado boliche. Aqueles que gostam de andar de bicicleta é o ato de andar de bicicleta. Eles têm o mesmo objetivo em comum, o mesmo desejo, a mesma alegria em praticar tal ato. O mesmo acontece na igreja. Por termos as mesmas crenças, ou seja, conhecermos e acreditarmos nas mesmas coisas, nós somos levados a nos unir para partilhar disto que acreditamos e atingirmos o nosso maior objetivo, que é pregar o evangelho em todo o mundo, para que Jesus volte o quanto antes. Vamos continuar? Nossa história. Uma igreja, para ter os objetivos que Jesus estabeleceu, tem que ter uma identidade, de acordo com o que a Bíblia chama de verdade. No ano de 1844, um grupo de cristãos de várias igrejas diferentes havia se unido para esperar a volta de Jesus, com base nas profecias de Daniel e Apocalipse. Mas eles se decepcionaram e então os que permaneceram estudando entenderam os seus erros de interpretação e foram descobrindo uma série de verdades que haviam sido esquecidas por outras igrejas, como, por exemplo, o santuário celestial, a observância do sábado, os princípios de saúde, o dom de profecia. Desbravador. Próximo de 1844, existiu um grande pregador chamado Guilherme Miller e ele iniciou um movimento chamado de movimento millerita ou movimento adventista. O movimento de Miller não tem nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja passou a existir em 1863. Em 1844 não existiam ainda os Adventistas do Sétimo Dia. O nome de Guilherme Miller, o nome do movimento dele se chamava Adventistas, porque a principal crença de Guilherme Miller é que Jesus iria voltar, a princípio em 1843 e depois que corrigido em 1844.
Guilherme Miller, ele tinha decidido estudar a Bíblia e se ele não entendesse um versículo, ele não iria para o próximo até entender aquele versículo. E assim ele foi estudando toda a Bíblia. Até que ele chegou em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Em até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando Miller leu a respeito disso, ele não entendeu. E por conta da promessa que ele havia feito, ele não podia continuar. Então ele ficou estudando esta profecia em especial para tentar entendê-la e conseguir prosseguir nos seus estudos. Porém, através deste estudo que demorou mais de 2 anos, ele chegou à conclusão de que Jesus iria voltar em 1863, devido à profecia das 2.300 tardes e manhãs que acabavam em 1864. Depois ele mudou a data por conta disso. E ele havia fixado, juntamente com um grupo de outras pessoas, que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844, que era o exato dia de um evento chamado Dia da Expiação no Antigo Israel, que era o grande julgamento de Deus nesse dia. Pois bem, Miller, relutante, com medo, decidiu não pregar esta mensagem, até que um dia algo incrível aconteceu e ele foi convidado a pregar. E quando ele pregou em uma igreja batista, a mensagem se espalhou, as pessoas ficaram surpreendidas. Ninguém podia negar que alguma coisa ia acontecer no dia 22 de outubro de 1844, por conta da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E os cálculos eram exatos. Por conta disso, Guilherme Miller começou a ser convidado a pregar em muitas outras igrejas, de muitas outras denominações, e muitas pessoas resolveram sair das suas igrejas e se juntarem a Miller, na espera da volta de Jesus. Miller havia entendido que o santuário que seria purificado era a terra, e não o santuário celestial. Eles ainda não haviam entendido plenamente essa crença do santuário celestial, que existe tanto um santuário na terra, existiu no antigo Israel, como também Jesus viria inaugurar um no céu. Próximo de 1844, no dia 22 de outubro, as pessoas começaram a vender tudo o que elas tinham. Terras, fazendas, propriedades, tudo. E então, no dia 22 de outubro de 1844, elas esperaram Jesus voltar, mas Jesus não voltou. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Grande Decepção. E, infelizmente, muitas pessoas, por causa disso, decidiram abandonar a fé. Abandonar isso de igreja, religião e Deus. Outras voltaram para suas antigas igrejas envergonhadas. E um pequeno grupo continuou a marcar datas para a volta de Jesus, enquanto outro pequeno grupo decidiu continuar estudando na Bíblia para entender aonde eles haviam errado. Este pequeno grupo que decidiu continuar estudando a Bíblia ficou conhecido pela sua grande diversidade. Existiam pessoas de várias denominações estudando a Bíblia juntas. Um católico, um batista, um metodista, um sabatista, um presbiteriano, entre outras denominações. E à medida que eles iam estudando a Bíblia para verem aonde Miller havia errado, eles começaram a selecionar o que a Bíblia chama de verdade. Estas verdades da Bíblia são conhecidas nas igrejas como doutrinas, colunas ou pilares, como Paulo gosta de dizer. Estas verdades constituem a crença fundamental de uma igreja. E eles começaram a definir qual era a verdade bíblica e qual era a verdade não bíblica. Porque, desbravador, nas igrejas hoje existem muitas verdades, mas também existem muitos erros, doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, à medida que eles iam estudando, eles chegaram à seguinte incógnita: será que nós temos que guardar o dia de domingo, como praticamente todas as igrejas estão fazendo?
ou devemos guardar o dia de sábado? Então, estudando na Bíblia juntos, eles chegaram à conclusão que o dia correto de guarda, biblicamente, que Deus ordenou e Deus requer hoje, é o dia de sábado. E com isso, eles tiraram a crença do domingo, que é errada, e passaram a guardar o sábado. Será que o batismo tem que ser realizado por imersão ou por aspersão, ou de outra forma? Eles foram juntos nas Bíblias, cada um com as suas crenças, e verificaram o que de fato a Bíblia disse. Que o batismo tem que ser por imersão. Esta é a maneira correta. Será que existe o que chamam de Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Eles então partiram para a Bíblia e descobriram que sim, existe. E nisso eles foram selecionando quais eram de fato verdades bíblicas e quais eram os erros, as tradições humanas que estavam dentro das igrejas. Com isso, eles conseguiram entender onde Miller havia errado. Miller acertou todos os cálculos. Ele errou o evento. O santuário que seria purificado não era a terra pela volta de Jesus, mas sim um santuário celestial, quando Jesus passaria a atuar como sumo sacerdote. Um dia, se você desejar, nós podemos estudar mais sobre esse tema, porque é um tema bem mais complexo. Porém, por hora, eu estou tentando contextualizar o que aconteceu nessa data para que estas pessoas se reunissem, estudassem a Bíblia juntos, selecionassem e fossem aprendendo cada vez mais verdades bíblicas e no futuro se tornassem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nossos pioneiros. Entre o grupo de cristãos de várias igrejas estava a jovem Ellen White, que recebeu um dom muito especial. Pergunta número 1. Peça ao capelão do seu clube que apresente um resumo da vida de Ellen White, autora do livro Caminho a Cristo e muitos outros escritos. Desbravadores. Muitas grandes pessoas se uniram a este movimento, se decepcionaram e passaram a estudar a Bíblia juntos, ao ponto de depois constituírem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por exemplo, Guilherme Miller, José Bates, Ellen White, Tiago White. Ellen White recebeu um dom especial de Deus. Ela recebeu o dom de profecia. Nós acreditamos que Ellen White foi uma profetisa do Senhor. Na Bíblia não existiram apenas profetas homens. Muitas grandes mulheres se tornaram profetisas, por exemplo, Ana, as filhas de Felipe, entre outras mulheres. A irmã de Moisés, por exemplo, Miriam, foi uma profetisa que ajudou a guiar o povo por todo o deserto durante os 40 anos. Muitas mulheres tiveram esse dom, e Ellen White também o recebeu. Ellen White, ela, ainda quando pequena, sofreu um acidente muito grave. Voltando da escola, uma outra garota maldosamente lançou uma pedra sobre ela. E esta pedra atingiu o rosto dela, em especial a parte do nariz, o que fez com que Ellen White ficasse por vários dias muito mal, desacordada. E isso fez com que o rosto dela se desfigurasse um pouco. A pedrada foi tão forte que fez com que ela tivesse atraso mental em muitos aspectos da escola. Ela não conseguia mais acompanhar a professora e os alunos, então ela teve que começar a aprender em casa. Mas ela sempre foi uma jovem muito religiosa. A princípio, ela era metodista, mas devido à grande decepção, ela decidiu estudar a Bíblia e futuramente se unir à Igreja Adventista. Ela havia acreditado em Guilherme Miller e quando se decepcionou, ela não abandonou a fé como muitas outras pessoas. Ela não continuou marcando data para a volta de Jesus, o que a Bíblia não apoia, não aceita. Ela se uniu a esse movimento para aprender mais e Deus foi concedendo a ela o dom da profecia. Ela teve muitas visões, mais de 2.000 visões para guiar o povo de Deus nessa terra, para guiar esta nova igreja que estava surgindo. Ela escreveu mais de 100 livros diferentes,
todos os livros exaltando a Cristo e nos levando para mais próximo do nosso Deus. Ela foi uma mulher extremamente inspirada que demonstrou Cristo na sua vida em todos os momentos, tanto que devido à sua morte, porque ela já morreu, jornais não cristãos, não religiosos, prestaram homenagens a ela, as contribuições que ela fez em todos os meios possíveis. Para você ter uma ideia, hoje, em muitos livros de Ellen White, você consegue aprender tanto quanto em faculdades sobre psicologia, saúde, religião, entre tantas outras coisas. Ela escreveu sobre vários segmentos, como eu mencionei, saúde física, mental, espiritual, sobre família. Ela escreveu sobre o próprio Jesus. Ela escreveu sobre finanças. Ela escreveu sobre como cuidar dos jovens, das crianças, matrimônio, entre tantas outras coisas. Ela foi muito usada por Deus. Isso porque ela estudou até o ensino fundamental. Depois disso, quem a conduziu foi a sua mãe, só que ainda assim com muita dificuldade. Eu gostaria de convidá-la a conhecer mais sobre a vida desta mulher e, se possível, você até mesmo ler um livro dela. Eu estou lendo neste momento este livro que chama O Libertador, que fala exatamente sobre a sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. É um excelente livro. E se você depois desejar, eu tenho livros dela em PDF e eu posso estar mandando para você ou até mesmo emprestando algum. Deste grupo de cristãos que redescobriu antigas verdades da Bíblia, em 1863 uma nova igreja surgiu pelo fato deles terem sido expulsos de suas antigas igrejas devido às suas crenças. Foi assim que os Adventistas do Sétimo Dia, nome em referência à crença no advento, ou seja, na volta de Jesus, e a lembrança do quarto mandamento referente ao sábado surgiram. E anos mais tarde, dentro de sua organização, o programa do Clube de Desbravadores voltados para juvenis de todas as crenças e etnias. Pergunta número 2. Por que existem tantas religiões? Dizem desbravadores em pesquisa que existem mais de 32 mil religiões cristãs apenas. Ou seja, mais de 32 mil igrejas cristãs diferentes. Mas por que existem tantas igrejas assim? Vamos olhar João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Todas as igrejas, grandes ou pequenas, dizem possuir a verdade. E por isso existem tantas igrejas diferentes, porque cada um diz ter a sua própria verdade. Porém, desbravador, a verdade é uma só, e ela está na palavra de Deus. Existem muitas verdades na Bíblia, muitas doutrinas corretas, tanto que, para você decidir qual igreja frequentar, você não tem que escolher o prédio mais bonito, o pastor mais simpático, os amigos que estão lá ou não. Você precisa ir e frequentar a igreja que ensina na sua totalidade o que está escrito na palavra de Deus. Não adianta, por exemplo, você frequentar uma igreja que não ensina sobre saúde, sendo que a saúde é uma coisa fundamental da própria Bíblia. Ou uma igreja que não ensina que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, ou que Jesus Cristo vai voltar, ou que tudo foi criado por Deus. Se alguma igreja ensinar uma doutrina que é diferente da Bíblia e que nós temos estudado em cada estudo, nós não devemos frequentar esta igreja, porque ela não tem a verdade. Nós devemos seguir a verdade, desbravadores, porque Deus havia dito: conhecereis a verdade, para que a verdade te liberte do poder do pecado e de você mesmo, já que você e eu somos pecadores.
Você precisa analisar o que a sua igreja acredita, no que ela ensina. E se alguma coisa não estiver sendo apoiada pela Bíblia, essa igreja não deve ser frequentada, com todo o respeito que eu tenho por várias denominações. Um outro exemplo. Nós vimos que o dia de sábado é o dia correto para adoração. Se uma igreja ensina o contrário, como por exemplo o dia de domingo ou qualquer outro dia da semana, essa igreja já não possui todas as verdades da Bíblia. Não todas. É até bom explicar isso. A cada dia nós vamos aprendendo mais sobre a Bíblia, porque ela é um livro inesgotável. Porém, se alguma doutrina não está de acordo com o que ela já ensinou, provavelmente as outras também não vão estar. E mesmo que algumas estejam, o ideal é que todas sejam corretas e todas estejam de acordo com a palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje, Desbravador, ela é a igreja que possui 27 doutrinas, verdades bíblicas totalmente fundamentadas na palavra de Deus. E nós temos visto um pouquinho destas verdades através dos nossos estudos. Nós temos 27 crenças fundamentais. E todas elas são perfeitas, porque todas elas são o assim diz o Senhor. Vamos continuar? Relacione aquilo que a Bíblia chama de verdade com cada texto bíblico e avalie se sua igreja tem todas essas características. João 10,10 está relacionado com o Filho. Então, João 10,10 ensina sobre a realidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio morrer por nós, nos salvar e pagar o preço do nosso pecado. João 14,6 está relacionado com o Pai, Deus Todo-Poderoso. João 14, 16 a 17 está relacionado com o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que está conosco neste momento e que continuará por toda a eternidade. João 17, 17 fala a respeito de toda a Bíblia, como sendo a nossa regra de fé e a nossa regra de prática, o nosso manual supremo de sobrevivência. E Salmos 119, 142 e 151 fala sobre a lei de Deus e a sua importância para a nossa vida, como sendo algo que nos protege e também nos ajuda a sermos abençoados. Desbravador, aqui foi citado poucas verdades frente a tudo que a Bíblia tem a ensinar, mas se a sua igreja já diverge, já ensina o diferente ou sequer ensina sobre uma dessas que nós citamos, o meu conselho sincero para você é que você mude de igreja. Respeito todas as denominações, mas o que nós estamos falando aqui é com relação à salvação. E se seguirmos uma mentira, uma tradição, nós podemos perder a nossa salvação por causa disso. O meu maior desejo é que você faça parte desse movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é uma igreja mundial. É uma igreja que está em mais de 200 países diferentes, ensinando as mesmas doutrinas, as mesmas verdades, sendo todas elas baseadas na Bíblia. Quer a pessoa goste ou não, quer a sociedade aceite ou não, nós ensinamos o que a Bíblia ensina. E Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia justamente para pregar estas mensagens, estas verdades que as outras igrejas não estavam pregando, que as outras igrejas não estavam ensinando ao mundo. Que Deus possa abençoar imensamente a sua vida, que Deus possa continuar a iluminar os seus caminhos. E neste momento eu gostaria de orar por você e por sua família. Inclina sua fronte e vamos orar. Nosso querido e bom Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome pelo nosso estudo e por nos mostrar um pouco mais a respeito da igreja. Vimos, Senhor, que igreja são, na verdade, um grupo de cristãos, um grupo de pessoas que possuem as mesmas crenças, os mesmos objetivos e a mesma intenção de Te adorar, Te obedecer e de viver ao Seu lado. Obrigado por ter nos mostrado também que o Senhor um dia levantou de maneira milagrosa a Igreja Adventista do Sétimo Dia para levar as Tuas verdades ao mundo.
As nossas crenças, Senhor, são perfeitas porque estão todas embasadas na Bíblia. Nós, como membros, somos falhos porque somos pecadores. Mas o que acreditamos por estar totalmente ligado à Tua palavra e ser a Tua vontade é excelente e perfeito. Imploramos que abençoe o desbravador e a desbravadora, as suas famílias, para que busquem viver toda a verdade que o Senhor tem mostrado a eles. Mesmo que para isso eles tenham que mudar de igreja, mudar o estilo de vida, mas um dia verdadeiramente esperarem o Senhor voltar para então viverem no céu. Em nome de Cristo Jesus. Amém.